Nós estamos falando nessa série de... vou ter que olhar aqui, porque ali eu não consigo ver. Põe a série aí. Usando os dons espirituais na vida natural. Esse é o nosso assunto. A Bíblia fala sobre dons espirituais. Dom é presente, nós vimos isso. O Senhor nos dá gratuitamente, Ele nos presenteia, uma dádiva que vem da parte de Deus. Não é um desenvolvimento que vem do caráter natural humano. Não é uma habilidade natural humana, é algo que vai além, que excede o natural. Ou que até mesmo não é da nossa própria natureza, mas vem da parte de Deus, é um presente de Deus, que vem do Espírito. Nós falamos dos dons espirituais que vêm para as nossas vidas. E a gente está falando de muitos desses dons. E eu tenho explicado que dentro do natural, do ambiente da igreja, onde nós estamos habituados a ver esses dons fluindo, amém, a gente já está acostumado com isso. O que eu estou querendo trazer aqui é o estímulo para que a gente possa levar esses dons para o natural, para o dia a dia, para o cotidiano, sem esse ambiente protegido do culto, mas aonde a gente for, aonde a gente estiver caminhando, no nosso trabalho, na nossa família, entre os nossos amigos, ali ter essa capacidade de exercer esses dons. E hoje eu vou falar sobre generosidade, que é um dom espiritual, e misericórdia, que é um dom espiritual. Irmão, se a gente tivesse um termômetro para medir a nossa generosidade, se colocar um termômetro aí debaixo do seu braço para descobrir de 0 a 10, o quanto você é generoso, quanto será que subiria o termômetro? Ou se a gente tivesse o termômetro digital, que você aponta para a testa assim e vem o número. Porque a gente não tem... Sei, quando eu digo, você é generoso, quando eu falo isso para você, o que você pensa assim? Mais ou menos? Sim, não. Naturalmente, talvez a gente nem seja. E misericordioso? Quando fala, você é misericordioso? A gente apontar o termômetro do Espírito, para poder detectar o quanto você é misericordioso. Quando ele bater lá, que nível ele vai estar? Se os dons são espirituais, os dons, eles vêm do Espírito Santo de Deus que nos presenteia com este dom. E aquele que exerceu de forma plena, na plenitude esses dons, esse é o Senhor Jesus, o maravilhoso, o admirável. Então, se eu for pensar em generosidade de Jesus, bate 100%. Se eu for pensar na misericórdia do Senhor Jesus, bate em 100%. Então, isso vai depender muito com quem eu estou comparando a minha própria vida de generosidade e de misericórdia. Porque às vezes a gente está comparando com a sociedade, com o que a gente vê no jornal, com o irmão que está do lado, com as pessoas que estão dentro da minha casa. A linha de parâmetro faz toda a diferença. Mas, como é um dom espiritual, irmãos, a gente tem que crer pela fé que esse termômetro ele pode subir, porque o Senhor pode nos presentear com esse dom e com essa capacidade espiritual. Não estou falando de uma misericórdia natural. Depois nós vamos falar sobre ter pena de alguém ou ter misericórdia de alguém, isso é totalmente diferente.
Ou a questão da generosidade natural. Talvez você seja muito generoso com o seu filho, mas talvez não seja generoso na mesma régua com outras pessoas. Eu quero falar sobre isso porque isso é bíblico. Vamos ler Romanos 12, 8. Que diz sobre dons, é uma relação de dons. Se é dar ânimo, que assim o faça, ou exortar, isso aí nós já falamos. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Então, a generosidade, ela se expressa através de um ato chamado contribuir. É um verbo, é uma ação, não é teoria, não é conversa, é uma atitude prática, é uma ação. O quanto eu estou contribuindo é o termômetro da minha generosidade. Então aí a gente começa a ter um parâmetro, né? Porque, não sei, será que as pessoas têm buscado com zelo, com vontade, o dom de contribuir? Talvez a gente ache assim, acho que esse dom não é muito espiritual, não é a minha praia, né, o dom de contribuir. Eu prefiro outros dons, mais uau. Mas isso é um dom espiritual. E ele expressa nosso nível de... Porque a gente pensa, eu sou muito generoso. O quanto nós estamos contribuindo. E é interessante que se é contribuir, contribua. Não de qualquer jeito. Generosamente. Alguns dos dons falam assim, se é assim, faça assim. Se é assim, faça desse jeito. Mas esses dois dons que nós vamos falar hoje tem algo que vai além. Eu tenho que contribuir com generosidade. E eu tenho que exercer misericórdia com alegria. Tem algo a mais aí. Então a primeira coisa é o termômetro da generosidade e o termômetro da alegria. Não é por obrigação, com pesar, com tristeza, porque eu sou crente, porque o pastor mandou, porque é uma regra, porque é uma lei. Não, é com alegria. E eu quero também ler com vocês 2 Coríntios 9, 7. Dentro do mesmo assunto. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. A gente usa muito esse texto, né, nos nossos momentos de dízimos e ofertas, porque é diretamente aplicável a isso, sim. Mas, irmãos, o dom de contribuir, ele excede, a contribuição financeira faz parte. É um dos aspectos da contribuição. Mas a contribuição também envolve o quanto eu estou disposto a contribuir com o meu tempo. Ou seja, eu devo contribuir com o meu dinheiro com generosidade. Assim como eu devo contribuir com o meu tempo com generosidade. Porque tem gente que até é fiel na questão financeira, dependendo do entendimento, vou ver se consigo entrar nisso hoje, mas aí faz, bom, eu já dei meu dízimo, eu dou oferta, o meu tempo eu não dou, porque eu sou um homem muito ocupado. Isso não é dom que está expressando a generosidade. O trabalho, o serviço, tudo aquilo que se eu tenho dom, eu contribuo com a minha vida, na verdade, generosamente, numa porção generosa.
E o mundo, ele distorce muito essa questão, a sociedade em si, e acaba fazendo com que as pessoas entrem num processo enganoso. Irmãos, existe muito marketing hoje, marketing empresarial, marketing social, o marketing que a gente vê nas divulgações, que eles levam as pessoas a um apelo para poder ser generosos. Porque dependendo da causa, ela move. A própria causa ela já move automaticamente as pessoas. Vocês lembram como quando pegou fogo lá no Chile, né, queimou a casa, né, do Aníbal e da Débora? É uma causa que mexe com o coração das pessoas, que move o coração das pessoas. Isso é legítimo. Agora tem muito assunto que roda por aí. Você deve saber do que eu estou falando. Quando você assiste seus vídeos lá nas redes sociais, de vez em quando aparece alguém apelando, é um marketing do apelo, dizendo, seja generoso, ajude nessa causa, contribua aqui, você vai se sentir melhor. É uma manipulação. As empresas buscam isso para ter uma imagem boa. As empresas que investem no social, que investem na educação, que investem aqui, que contribuem ali, e isso gera um status. Pessoas, né, os filantropos, as pessoas ricas, que abrem aí as suas associações, abrem aí os seus projetos, investem e bancam, mas o seu nome está lá, a sua estátua está lá, né, o seu carimbo está lá. Ele está aparecendo, né, tá usufruindo daquilo. Tem empresas, ONGs, empresas das mais diversas instituições que se beneficiam da generosidade alheia. Inclusive, as igrejas. Então, a generosidade, ela está em todo lugar, em estratégias de empresas, estratégias pessoais, em gestão de marketing, em investimento social. E isso pode distorcer a nossa mente, porque a gente pode querer colocar a igreja no mesmo patamar. Mas nós estamos falando aqui de algo espiritual. E quando a gente olha pelo outro lado, talvez do legalismo, ou até mesmo da exploração, nós vemos que a igreja ela pode praticar uma generosidade, uma contribuição sem alegria no coração. Ela até contribui, que é o correto, mas sem alegria. E isso não está alinhado com... não é dom espiritual. Talvez seja legalismo, porque eu sou obrigado, ou para me sentir melhor. O dízimo dado com culpa e a oferta recolhida por pressão. Isso é muito ruim. Não tem nada a ver com dom. Quer dizer, é usar metodologias de manipulação dentro da igreja. O serviço prestado, mas com ressentimento, né? Então eu vou doar meu tempo porque estão me obrigando. Senão vão me desqualificar dentro da igreja. A ajuda entregue com superioridade para quem não tem nada. Sabe aquele, eu posso, então eu vou te ajudar. Eu tenho, então eu te dou. E acaba humilhando as pessoas que precisam. Então, a doação, ela existe, a contribuição, ela existe, ela está acontecendo em todo o tempo, dentro e fora da igreja, mas às vezes com o coração errado.
Uma generosidade, ela não é uma estratégia nem uma obrigação. Ela é um dom. A gente deve orar, buscar e ensinar. A gente faz isso há muitos anos aqui, para que as pessoas aprendam, entendam, aprendam a contribuir financeiramente. Muitos já aprenderam. Aprendam a contribuir com o seu tempo. Vocês que estão aqui às terças-feiras já estão aprendendo. Tem gente que só vem domingo, faz 20 anos que estão na igreja, só vem domingo. Vocês estão aqui na terça, então vocês já deram um passo a mais. O servir, o trabalhar, o contribuir com o seu trabalho na igreja. Nós estamos aqui constantemente ensinando. Mas como nós falamos nos nossos 21 dias, o que eu quero é que você sirva ao Senhor com alegria, sirva ao Senhor com liberdade. E nunca por obrigação, só para agradar o pastor, ou seja lá quem for. E quando opera em liberdade, transforma não apenas quem recebe, mas também quem dá, porque de fato aí eu estou exercendo um dom que é da parte de Deus. Então, o dom da contribuição é dar com liberdade, com generosidade. Essa é a qualidade que é exigida. O termo generosidade significa simplicidade, sem dobras, sem ter dobras no sentido, pensa num tecido dobrado, que você vê uma parte, mas tem alguma coisa ali escondida. A gente poderia dizer que a origem dessa palavra é sem segundas intenções, sem uma expectativa a mais, sem esperar um elogio, sem esperar um agradecimento, sem esperar que eu suba de status porque eu estou contribuindo. Essa dobra significa que eu tenho uma intenção escondida. Não, é algo plano, simples, né? Completamente aberto, completamente transparente, sem nada escondido. Essa é a origem dessa palavra. De coração inteiro. Isso é um dom, é um presente. Muitas vezes nós colocamos uma condição que a própria condição que a igreja coloca, as pessoas têm uma expectativa a mais, né? Então, essa generosidade, você vai medir melhor depois dessa palavra, né? Se você realmente é generoso. Quando você dá, você deve dar sem calcular um retorno. Isso é ser generoso. Sem ter nada encoberto. Sem calcular um retorno. Sem guardar em si a consciência do quanto deu. Porque aí se torna um peso, né? Puxa, eu dei tanto, né? E fica naquela... que está na sua memória. Você deu, está dado. É de Deus, é para Deus, glória a Deus por isso. Sem esperar reconhecimento, gratidão ou reciprocidade. Eu vou dar, mas eu dou porque eu quero esperar alguma coisa em troca, né? Um benefício em troca, uma devolução em troca. Isso não é ser generoso. Isso é ser negociador, manipulador das situações. Jesus, ele fala, não deixar, no Sermão do Monte, né, não deixar que a mão esquerda saiba o que a direita está fazendo. No sentido de princípio, de caráter, de ser discreto, e de que aconteceu, está acontecido, ninguém precisa saber. É por isso que eu até tinha alguns exemplos aqui daquilo que a pessoa fez de generosidade. Eu falei, mas se eu contar, eu estou
estou expondo o que ela fez, né? Não vou dar exemplo de ninguém, né? Porque se ela fez, está feito. Se ela receber a própria glória, a glória não vai para o Senhor. A generosidade ela é uma resposta da graça recebida, e não um comprar ou um investir numa graça futura. Então, eu dou com alegria, eu dou com generosidade, porque lá na frente eu vou receber os dividendos desse investimento. Não é isso. Eu tenho a graça de Deus, eu recebi a graça de Deus. O Senhor já me abençoou, eu sou abençoado por Deus, né? O Senhor tem me dado toda boa dádiva, todo dom perfeito, eu tenho recebido da parte de Deus. Então eu quero dar generosamente, entregar minha vida, o meu tempo, o meu dinheiro, os meus talentos, tudo aquilo que eu tenho. João Calvino, ele escreve assim: a generosidade cristã não é virtude que se pratica, é fruto que cresce quando o coração foi tocado pela graça. Quem dá por obrigação ainda não entendeu o Evangelho. Quem dá com alegria é alguém que já descobriu o que recebeu. Eu já recebi. Eu estou cheio da graça de Deus. Por isso eu tenho alegria em contribuir. É muito difícil, irmãos, a gente quer ver as coisas acontecendo, e eu até entendo que tem pessoas que não, você precisa se posicionar e servir, e contribuir, e fazer isso, fazer aquilo, e colocam um peso, porque a necessidade de fato é grande na obra de Deus. Mas isso não é um padrão bíblico, não é um princípio bíblico. A gente tem que, se as coisas não estão boas, Senhor, derrama de uma graça do teu Espírito, para que esse povo possa entender o que é ser generoso, contribuir de fato com a sua vida para a expansão do teu reino. É mais uma condição de oração, né, do que pressão para que as pessoas possam servir. Amém? Está me entendendo? Generosidade em ação é dar atenção plena numa conversa, onde o outro sente que é a única pessoa no mundo naquele momento. Quando você sentar com alguém, você dá. O que é ser generoso? Dá o seu ouvido e ouça de fato, para que ela possa entender, esse homem realmente está me ouvindo e está interessado naquilo que eu estou dizendo. Ela se sente importante por estar falando com você naquele momento. Isso é ser generoso. Não é dizer, não, ó, vamos rápido aí que só tenho 10 minutinhos para te ouvir. Quem cozinha para o vizinho que está enfermo é generoso. Ações de generosidade, fora da igreja. Quem fica com os filhos do casal para ele vir para o jantar do Dia dos Namorados, sem ele pedir ainda. Assim, eu posso ficar com o seu filho para você ir lá jantar, tomar um caldo no Dia dos Namorados. É ser generoso. Tem muita gente que pode fazer isso, mas vai ficar comendo pipoca e assistindo série na sexta-feira, às vezes sozinho, e podia estar sendo generoso com alguém. Quem paga o encontro com Deus para alguém que precisa conhecer Jesus, que é um bom samaritano, né? Vai atrás, parcela, faz vaquinha. Nem conheço a pessoa, mas vamos ser generosos. Quem trabalha para conseguir doações para o bazar, é generosidade. Tem gente que fica sozinha em casa, irmãos, a tarde toda, de braço cruzado, triste, entristecido, não sabe o que faz da vida, entediado, até reclamando às vezes, e pode ser generoso, né? Pode exercer generosidade. Não é só dinheiro.
tempo, talento, trabalho. O dom de misericórdia, vou falar rapidinho, o pessoal pode vir aqui, que só sobrou alguns minutos para mim, pessoal do louvor. O dom de misericórdia com alegria. Então eu vou ser rápido aqui, mas eu quero que você entenda primeiro o que é pena. Quando você tem pena de uma pessoa, é olhar para baixo, manter a distância, preservar a superioridade e aliviar a própria consciência. Quando você tem pena de alguém, você dá esmola. Essa é a realidade. E dá de longe ainda. Isso é ter pena de alguém. Dar esmola não é misericórdia. Misericórdia, você desce no nível da pessoa. Entra na situação do outro, entende a situação do outro, entra naquela situação, toca o que é a dor do outro, fica quando talvez fosse melhor ir embora, mas você se envolve com os problemas do outro, e é por isso que, como a gente pode ter alegria, porque a ação de misericórdia é quando tem problema, dor, encrenca, escassez, dificuldade. Como ter alegria nisso? É porque você desce do nível, você trabalha, você envolve, você aconselha, você ora, você vai atrás dos recursos, e quando aquela pessoa se levanta, você se alegra, porque você está envolvido naquele processo. Então a misericórdia faz a gente se envolver naquele processo. Isso é diferente de ter pena de alguém. Às vezes a gente pensa que é misericordioso, porque eu fico chorando com as imagens que eu vejo na TV. Mas e aí? O que essa imagem fez você fazer? Mudou alguma coisa na sua atitude? O dom de misericórdia na vida cotidiana é que nos leva a fazer todas essas coisas. Esse dom não precisa do altar. Esse dom precisa de olhos abertos e um coração disponível. E o Senhor também nos ensina, irmãos, para eu poder estar encerrando aqui, que é mais bem-aventurado dar do que receber. Então, aquele que é generoso e age com misericórdia, ele está sempre distribuindo, sempre dando. E Jesus diz, isso é melhor, é bom do que aquele que recebe. Por quê? A gente também tem um ensinamento, né, que está aí, até financeiro, e pode parecer incoerente o que eu vou falar aqui, mas a acumulação, acumular, causa uma retração. Acumular causa retração. Talvez perder oportunidades. É punho fechado. A gente fala mão de vaca, né? Punho fechado, retração. Proteger o que é meu. Isso aqui é meu, eu trabalhei muito para conquistar. Ninguém põe a mão, ninguém toca, ninguém mexe aqui. Constrói os muros ao redor. Isso é retração. O medo do amanhã exagerado. Preciso fazer meu pé de meia. Não posso ser generoso. A generosidade, ela é expansão. A generosidade é expansiva. Abre a nossa mão para distribuir. Confia que haverá mais, porque é promessa de Deus. Ele tem me dado até aqui, tem cuidado de mim até aqui. Eu não sou dono do meu futuro, eu não sou dono do amanhã, mas o Senhor é fiel. Ele vai continuar cuidando da minha vida. Isso expande as minhas experiências com as pessoas, com a vida, com as situações ao meu redor. Viver sem ansiedade do suficiente. Sabe aquela ansiedade, se eu vou ter o suficiente amanhã? Amanhã você pode sentar no sofá e falar assim, eu acho que eu tenho o suficiente para viver até os 80 anos, mas você morre ali mesmo, dentro do sofá, não levanta mais. Essa ansiedade do suficiente, irmão, será que vale a pena?
a gente perder as oportunidades de viver experiências da generosidade espiritual dada por Deus, para viver uma mesquinhez da retenção, sendo uma pessoa seca de experiências com Deus. A pessoa que vive em expansão tem uma saúde interior que a pessoa que vive em retração raramente conhece. Vive melhor, vive bem, tem uma saúde espiritual melhor. A generosidade, ela vai trazer o testemunho que a gente precisa. Jesus diz que por nós sermos generosos uns com os outros, o mundo irá nos conhecer. A igreja primitiva, ela chegava ao extremo de abrir mão dos seus bens para poder abençoar uns aos outros. Isso é radical demais. Porém, a sociedade via algo diferente ali e o Senhor ia acrescentando diariamente as pessoas à igreja. Às vezes a gente quer, sabe, por que o evangelho não chega até lá? Será que a igreja não está faltando no nosso meio, de fato, o dom da generosidade? Será que de fato na igreja não está faltando o dom da misericórdia? Porque a gente está buscando outros dons na igreja. Mas e esses? Eu creio que a misericórdia e a generosidade é uma ferramenta poderosa do evangelho, do evangelismo, do acréscimo, para que as pessoas vejam que Jesus está no nosso meio. Vamos ficar em pé? A generosidade é consequência natural de um grupo de pessoas transformadas. Acaba sendo evangelística, porque é impossível ignorar. Quando há de fato pessoas transformadas, elas são pessoas generosas cada vez mais. E ninguém consegue ignorar isso. É um povo generoso, é um povo que contribui, é um povo que se doa, é um povo que dá tempo ao Senhor, que dá o dinheiro ao Senhor, que dá o talento ao Senhor, que dá o servir ao Senhor. E isso ninguém pode ignorar. O mundo começa a prestar atenção naquilo que está acontecendo aqui. Nós vamos louvar o Senhor e depois nós vamos orar, encerrando esse tempo.